Olá, hoje nós vamos falar de duas escolas literárias, o parnasianismo e o simbolismo. Nós vamos começar falando um pouco sobre o parnasianismo. O parnasianismo foi um movimento literário que surgiu na França, na metade do século XIX, e se desenvolveu na literatura europeia, chegando até o Brasil. Essa escola literária foi uma oposição ao romantismo, pois representou a valorização da ciência e do positivismo. O nome parnasianismo surgiu na França, que deriva de um termo que é Parnaso, que na mitologia grega era o monte do deus Apolo e das musas da poesia. Algumas características que podemos citar sobre o parnasianismo é o objetivismo. O que quer dizer objetivismo? O objetivismo quer dizer que o poeta ele era direto nos seus textos. Ele, ao contrário do romantista, que era subjetivista e emotivo, o parnasiano ele deixava o positivismo, o subjetivismo e as emoções de lado. Ele tratava os temas baseados na realidade nua e crua, como dizemos hoje, exatamente como ela é. Uma outra característica é a valorização da estética. Como assim a valorização da estética? Eles buscavam tanto a perfeição que a poesia era valorizada na sua beleza em si e, portanto, deve ser perfeita ao ponto de vista estético. Uma outra característica é não usar palavras da mesma classe gramatical. Como assim? Eles buscavam evitar a utilização de palavras da mesma classe gramatical em suas poesias. Às vezes buscavam tornar as rimas esteticamente ricas. E com essa característica de não usar palavras da mesma classe gramatical, eles atraíam a outra característica, que era o vocábulo culto. Eles usavam uma linguagem muito rebuscada no vocábulo. Eram, assim, muito cultos nos seus textos, até ao ponto de, hoje em dia, ser um pouco difícil de se compreender os textos parnasianos com a sua linguagem muito arcaica. E com o vocábulo culto e a valorização da estética, eles também valorizavam muito os sonetos. Com a valorização dos sonetos, eles também atraíam uma outra característica, que era exatamente a metrificação. O que é a metrificação? A metrificação é a utilização do mesmo número de sílabas poéticas em todos os versos do poema. Uma outra característica é a descrição de cenas e objetos. O poeta parnasiano ele era tão descritivo, tão detalhista, que às vezes nos próprios textos, quando lemos, nós nos prendemos tanto à forma que ele descreve, ao ponto de se ver na cena, vendo o objeto descrito na cena, vivenciando mesmo aquele momento descrito pelo poeta. Nós podemos destacar de poetas assim, principais do parnasianismo no Brasil: Vicente de Carvalho, Francisca Júlia, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Mas podemos dizer que Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira, os três juntos, ficou conhecido como Tríade Parnasiana. Bilac. Ouvir estrelas. Ora, direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálidos de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálido aberto, cintila.
e ouvir do sol saudoso em pranto. Indas as procuro pelo céu deserto. Direi agora, translocado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem, quando estão contigo? E eu vos direi, amei para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender as estrelas. Olavo Bilac. Na França, no século XIX, e envolve não somente a literatura, mas também as artes plásticas e artes cênicas. O simbolismo chegou ao Brasil em 1893, com a publicação das obras Missal, que é uma prosa, e Broques, que é uma poesia, ambas de autoria de Cruz de Souza, que é considerado o maior autor simbolista. Além de Cruz de Souza, destaca-se Afonso de Guimarães e Pedro Quiquer. Algumas obras principais de Cruz de Souza Missal e Broques, como eu já falei, Tropos e Fantasias, Faróis e Últimos Sonetos. As principais características são, no plano temático, a morte, a transcendência espiritual, a integração cósmica, o mistério, o sagrado, o conflito entre o material e o espiritual, a angústia e a sublimação sexual, a escravidão e uma verdadeira obsessão por brilho e pela cor branca. Já no plano formal, as sintesias, as imagens surpreendentes, a sonoridade das palavras, a predominância de substantivos e o emprego de maiúsculas, utilizadas com a finalidade de dar um valor absoluto a certos termos. De algumas obras muito conhecidas de Afonso de Guimarães são Centenário de Dores de Nossa Senhora, do ano de 1899, Dona Mística, de 1899, Kyriale, de 1902, e Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, do ano de 1923. Desenvolveu-se em torno de um misticismo marcado pela morte, que surge como a inevitabilidade e é praticamente transformada em objeto de adoração. Formalmente, o autor revela influências arcades e renascentistas, sem sair do formalismo parnasiano. O poeta chegou a explorar a redondilha maior, de longa tradição popular, medieval e romântica. Suas obras é rica em recursos como a literação e as sintesias. Vou ler para vocês agora um poema de Cruz de Souza, que tem por título Acrobata da Dor. Diz assim: gargalha, ri, num riso de tormenta, com um palhaço que desengonçado, nervoso, ri, num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Na gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado, salta, gavroche, solta a clone, varado pelo estertor da agonia lenta. Pendente, pede bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nessa macabras piruetas de aço. E embora caia sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Cruz de Souza.